a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. E CCM, a tua comunidade. Bom dia a todos, como estão? Se me deixassem de cegar, não é que fosse mal de todo, mas às vezes até pode ser bastante proveitoso. Queria voltar, de certa maneira, a série que deixei por terminar, acerca de... Como é que era a série? Alguém se recorda? Não é sobre o leão de Judá, mas sobre a vista, olhar com os olhos de leão. E para fazer uma longa história curta e tratar de ser bastante curto, vamos entrar já de cheio na palavra e vou agarrar também, porque também não terminei, acerca da direção de cinema de Bollywood ou de Hollywood, na qual o produtor, o diretor é Jesus Cristo, o único autor e consumador da nossa fé. E o título da mensagem é Correr para o Rugir do Leão. O leão é um animal, de certa maneira, com um grande porte, é um fenómeno a nível da sua visão, vê longínquamente, não sei se vocês recordam disso, falámos acerca disso. Tem uma grande habilidade para poder ver nas áreas mais escuras, mas porém tem algumas fraquezas, algumas debilidades, e na caça, o leão para caçar. Também vimos, indo aqui um bocadinho a uma pesquisa do National Geographic, e as pessoas que às vezes veem o National Geographic e veem programas acerca de animais, o leão, o rei da selva. O leão normalmente está sempre agrupado em packs, em grupos, predominam sempre mais as fêmeas do que os machos. Os machos são sempre mais lanzudos do que as fêmeas, são muito parecidos, nomeadamente aos seres humanos, nessas ações. Procuram sempre, têm um fenómeno muito parecido aos militares, porque são, de certa maneira, na sua arte de caçar, procuram sempre camuflar-se, escondem-se em áreas onde se possam camuflar, porque eles não têm uma grande velocidade para caçar. E a forma deles têm para caçar é que camuflam-se, procuram sempre sítios onde as suas presas, nomeadamente, vão beber água, e sempre também em grupos, porque, nomeadamente, por exemplo, um leão não consegue correr à velocidade que corre uma gazela ou que corre um antílope. Nem consegue, por exemplo, o leão não consegue mudar de direção muito rapidamente, enquanto, por exemplo, os leopardos já o fazem, já são velozes a caçar, já conseguem mudar de direções. Não, o leão é mais género de uma bala, é um corpo muito direcionado só numa direção, não é? E tal como fazem muitas vezes os seres humanos, depois os homens gostam de comer e estar um bocadinho ali tranquilamente, e mandam as fêmeas trabalhar, que é aquilo que hoje está na moda, aproveitando o movimento da libertação feminina e dizer que somos iguais aos homens. Então o macho faz sempre isso, ou seja, trata de fazer aquele rugido, encara as presas por diante, e as fêmeas atacam pelos flancos. E depois o macho come sempre a melhor parte da caçada. Nomeadamente é quase sempre assim a lei da selva. Mas bom, entrando na analogia de correr para o rugir do leão, falámos também nos últimos dias acerca de uns versos nos quais eu gostaria de entrar, fins de semana, 1 Pedro 1, capítulo 1, versos 6, 7 e 8, no que diz: nisto exultam vocês, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos, queiram que vocês
Eu estou a ler da Nova Versão Internacional. Exultam ainda que agora, por um pouco tempo, possam ser entristecidos por todo o tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa, diz comigo, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, diz comigo, louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem, diz comigo, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando, diz comigo, alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vimos que há um nome que é dado aos homens, é dado à terra, que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem tudo sob controle. Vimos que Ele é o diretor, Ele encena todo. Não há nada na sua vontade declarada sobre as nossas vidas que não esteja baixo o ínfimo controle. Ele muda o nosso lamento em baile, Ele prepara as nossas vestes, Ele traz luz às situações mais obscuras das nossas vidas. Vimos tudo isso. Amém? Lembram-se disso? Lembram-se ou não? E Deus, muitas das vezes, espera os momentos nos quais estamos a passar por provas e por provações e por tentações, muitas delas, para manifestar-se às nossas vidas, e outra das vezes também aproveita esses momentos para ensinar-nos nas nossas vidas. E há vários testemunhos que vimos ou passámos por cima. Um deles foi quando Jesus Cristo, na sua última manifestação aos seus discípulos, no mar de Tiberíades, apareceu-lhes pela última vez, pela terceira e última vez, depois de que eles não tinham absolutamente pescado nada, tinham ido a pescar e não tinham pescado nada, e quando Jesus Cristo de volta recebeu-os já com peixe na sua suficiência, e aqui está a manifestação de que é mais que suficiente a graça de Deus. Mas eu queria que nesta manhã, baixo este título de correr para o rugido do leão, esse rugido que, quando nós ouvimos um rugido do leão, que nunca, de certeza, pelo menos eu nunca o ouvi ao vivo, mas já tive o prazer de o ouvir, por exemplo, na televisão, e através dos computadores basta pesquisar no YouTube e vamos poder vê-lo e ouvi-lo em gravações. E aquilo tem que ser, se uma pessoa tivesse nas imediações físicas de um rugir de um leão, uma pessoa tremeria de medo, porque de certa forma é intimidador e é uma das ferramentas que eles utilizam exatamente para caçar as suas presas. Eles põem uma posição bélica, rugem e as presas começam a correr, e então depois o resto, por assim dizer, vou utilizar a expressão manada, que sei que não é a mais correta, então atacam as presas pelos flancos para poder apanhá-las. Mas eu queria utilizar a escritura de Lucas 24, onde Deus se manifesta àqueles discípulos que, de certa maneira, iam confusos, iam, conforme também a palavra o transcreve, entristecidos. Há muitas pessoas confusas, há muitas pessoas entristecidas, e eles iam tomar um caminho contrário, tal qual eu poderia enquadrar a Escritura, mas também não quero enquadrar a Escritura, mas é necessário enquadrar a Escritura de 1 de Pedro. O apóstolo Pedro escreve toda aquela primeira carta a um grupo de cristãos, que era um grupo de cristãos perseguidos, que estava naquela zona da Ásia, e naquela situação eles fugiam, tal qual quando uma pessoa está assustada, foge. Todos temos a tendência de, quando estamos assustados, abrumados, muitas das vezes provados e entristecidos, a querer fugir daquilo que nos assusta. É tendência, é genética humana. Como muitas das vezes dizemos na gíria e na brincadeira, até o próprio super-homem não superou muitas coisas, tanto que está hoje em dia em cadeira de rodas. Ou seja, e os heróis sucumbem ante várias coisas na vida. E estes discípulos sucumbiram. Estes discípulos chegaram a um momento no qual decidiram fugir de Jerusalém. E há um detalhe muito importante que eu quero chamar a atenção, entrando em Lucas 24, e é no versículo 13, e diz que iam 2 homens naqueles dias para uma aldeia que se chamava Jerusalém,
numas versões bíblicas diz que está a 60 estádios, noutras versões bíblicas, nomeadamente na nova versão internacional, e isto já deixou de trabalhar, diz que a tecnologia é muito boa ou muito moderna, mas a voz também é suficiente. Diz que estava a 11 km, nas versões inglesas diz que estava a 7 milhas. Não sei se será a pilha, provavelmente é a pilha, ou o que é que se passa. Estava a 11 km, a pilha não deve ser, é o mute, é o outro, não sei. Bom, mas a gente segue. Estava a 11 km. A 11 km, 7 milhas... nomeadamente eles na realidade iam em direção a Emaús, mas aquilo que estava a ocorrer é que eles iam conforme a palavra de Deus diz. Era 11 km, eu quero chamar aqui a atenção para os 11 km simplesmente por uma única coisa, é que 11 km, eu não sou uma pessoa de corridas, mas aqueles que gostam de correr sabem que 11 km a andar ou a correr ainda é uma distância bastante considerável. Caminhar 11 km, se nós caminhamos de uma forma regular, de certa forma, já não sei qual é que está a trabalhar, se é este, se é aquele, enfim, quanto mais técnicos, menos funciona a coisa. É como diz o velho ditado, isto, o que é bom é como a malta lá no Alentejo, é um trabalho e para uns 7 ou 8 a olhar para eles. Nomeadamente é bastante produtivo. Então, na realidade, 11 km é uma distância considerável. Entendamos uma coisa que, biblicamente, o que é que precisas? Este? Ok, toma lá, parece um gelado ao lá. Então, na realidade, 11 km, naquele então, ou hoje em dia, a distância, seja aquela que seja, 11 km é uma unidade que é absoluta, são 11 km. Ou 7 milhas, que é a mesma coisa, transferida em quilómetros. 11 km não passaram a ser mais hoje do que eram antigamente. Estamos aqui? Não deixaram de ser 11 km. E aqueles homens, provavelmente, além de estarem cansados, decepcionados, entristecidos, já iriam, provavelmente, um bocadinho cansados. Apesar de que todos estavam acostumados a andar. Quando nós abrimos a Bíblia, vimos que Jesus ia daqui para ali com uma grande facilidade. Jesus ia para Galileia, Jesus ia para Jericó, mas Jesus e os seus discípulos e todos aqueles que o iriam seguir iam a caminhar, ou seja, eles não agarravam o comboio, eles não iam, tirando alguma pequena exceção, nomeadamente a entrada triunfal em Jerusalém, que foi em 2 jumentos. Ok, estamos aqui? Bom dia? Ok, então o que é que acontece? Eles caminhavam habitualmente, mas apesar disso, 11 km são 11 km, e 11 km feitos em caminhos áridos, porque não havia alcatrão. Estamos aqui, irmãos. Então, eles iam e provavelmente estariam um bocadinho já cansados, apesar que o seu estado de ânimo não era aquele estado de ânimo, provavelmente como alguns dos adeptos de Sporting, que hoje em dia são leões, não são, como as pessoas lhes chamam, lagartos, não é? Estão alguns deles animados, não é? Quando ganham, quando perdem, pois estão desanimados, não é? É as coisas. Então, eles naquela altura estavam um bocadinho desanimados, como vamos constatar. E no caminho conversavam acerca da sua decepção. Diz a palavra de Deus no verso 14 que eles conversavam acerca de tudo aquilo que tinha acontecido. Mas também diz a palavra de Deus que Jesus apareceu-lhes. E Jesus sempre aparece no caminho. O que nos acontece é que mesmo aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, embora às vezes não o conheçam na sua personalidade de leão de Judá, um leão que ruge, mas com um rugir suave, doce e afável, não o reconhecem nesse momento do caminho. Porque estão no caminho entristecidos, cansados, apesar que hoje em dia já caminhamos a uma velocidade um bocado mais rápida, porque temos meios de transportes, temos o metro, temos autocarros, temos as linhas, bom, temos todo o tipo, só ainda não nos transplantamos é via Wi-Fi ou via Bluetooth, mas já faltará pouco para que um dia destes andemos via Bluetooth ou via Wi-Fi. Então, Jesus apareceu-lhes no caminho, mas eles não viram que era Jesus, porque eles estavam demasiado embrenhados na sua derrota.
aquilo que não tinha sido uma derrota, mas para eles estavam a vivenciar uma derrota. E eles iam no caminho contrário. Diz comigo, caminho contrário. Porque eles deveriam ter diz comigo, onde é que eles tinham que ter permanecido? Em Jerusalém. Mas eles estavam a sair e já tinham percorrido, verso 13, 11 quilómetros, 60 estádios, 7 milhas, dependendo das versões bíblicas que vocês leiam. Então diz nos versos seguintes que o próprio Jesus aproximou-se-lhe e iam com eles, mas os seus olhos estavam ainda fechados, de maneira que não o puderam reconhecer. E começou a dizer-lhes, então, que palavras são estas que vocês trocam entre vós? E diz que eles estavam tristes. Mas diz que um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes, és tu aquele único que em Jerusalém que ainda não sabe destas coisas? Como quer dizer-lhe, ok, vamos lá ver uma coisa. Eu fui ver um bocadinho o que é que na tradução grega, realmente, quando Jesus faz esta pergunta, embora nós sabemos agora que é Jesus, porque está literalmente escrito, eles não tinham ainda enxergado, não tinham ainda relacionado quem era, ainda os seus olhos estavam fechados, havia demasiada tristeza que abrumava o seu coração, havia demasiada confusão na sua mente, havia demasiada decepção na sua alma, e na realidade quando lhes perguntou que palavras, traduzido mais do grego, o que ele estava realmente a dizer-lhe, era, porque é que vocês estão assim tão surpreendidos? A Bíblia diz, não vos surpreendais do fogo da provação. Todos nós nos surpreendemos quando nos encontramos com a nossa alma entristecida, quando nos encontramos com sentimentos de decepção, com sentimentos de tristeza, então ficamos surpreendidos, porque momentaneamente estamos no caminho, diz comigo, no caminho errado, na direção errada. Podemos até estar dentro de uma igreja, podemos até professar uma fé, podemos até falar acerca das coisas que passaram grandiosas, mas, no entanto, a nossa vida está a dirigir-se no caminho contrário àquele que as Escrituras nos disse para permanecer e esperar e confiar, até que uma vez mais Jesus manifestasse as nossas vidas, ou até que uma vez mais as suas palavras fizessem ecoar uma vez mais à nossa alma e nos trouxessem contentamento e nos trouxessem alívio àquela situação momentânea. Mas aquele rugido, o rugido de todas as coisas que estavam a passar, assustavam-nos, assustam-nos e levam-nos a ir na direção errada. Como estes dois homens. Mas a pergunta de Cleópas foi assim como que, mas vamos lá ver, tu ainda não te inteiraste, espera lá, tu não tens telemóvel e no teu telemóvel não tens Twitter, não tens Facebooker, o teu pai não te permitiu ver, tu não estás ligado às redes sociais, tu não sabes o que é que aconteceu? Tu ainda não ouvistes o que é que aconteceu acerca de Jesus, o Nazareno? Aquele que era profeta. Tu não ouviste falar que o entregaram? Tu não ouviste falar que o Sinédrio entregou, que ele foi apedrejado, que ele foi crucificado? E começou como que a dar-lhe uma ilustração tremenda, não é? Do que é que tinha acontecido. Como nós muitas das vezes queremos ensinar-lhes ao Mestre, ou muitas vezes queremos ensinar-nos a quem nos está a iluminar ou a trazer luz à nossa vida, ao nosso caminho para a parte de Deus, queremos ensinar-lhes, como diz aquele ditado, queremos ensinar-lhe ao Padre como é que se reza a missa. É um ditado popular. Queremos chegar ao pé do Padre e dizer-lhe, olha, Sr. Padre, o senhor tem que rezar a missa desta maneira, por favor. É um ditado popular. E foi aqui um bocadinho a forma, o espírito no qual Cleópas
começa a responder-lhe. Claro, ele não sabia que era Jesus. E começa a querer tratar de trazer-lhe algum tipo de luz sobre aquilo que era o entendimento daquilo que lhe tinha passado. Não sabias que as mulheres foram e viram que o corpo não estava ali na tumba e vieram. Nós, inclusive, alguns de nós fomos lá e já não estava lá. Então, Jesus, mais adiante, diz-lhe: ok. Honestos e tardes de coração, para quereres tudo aquilo que os profetas disseram, porventura não importa que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jesus começa então, a partir daquele momento, a abrir-lhe as Escrituras. Na versão internacional diz: como é que vocês custam a entender e como é que demoram a crer em tudo aquilo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Aquilo que Jesus estava a tratar de fazer-lhes e tratar de ensinar-lhes era: eu sempre estive lá, não vou deixar de estar na tua situação, sempre estive presente, mas o nosso coração continuamente torna-se insensato, porque fazemos com que os rugidos que nos assustam, as situações, as provas e as provações, sejam maiores do que as suas palavras. Naquelas nós confessamos acreditar, estamos aqui. O rugido torna-se tão forte, as provações ecoam tão grande, mas nós dizemos: não, eu agarro-me ao Senhor. Sim, nós agarramos ao Senhor, mas vamos na direção errada. E levamos a Bíblia. Mas vamos caminho em Emaús. Isso de ficar em Jerusalém e correr o risco de ser preso. Claro, correr o risco, inclusive, é de ser condenado a ser crucificado. Não, por favor, eu vou continuar a crer, mas vou noutra direção, totalmente contrária àquela que está proscrita. E Jesus começou então a falar com eles, mas entendemos que ele aqui não sabia, de maneira nenhuma, nenhum deles sabia que era Jesus. Estamos aqui, irmãos? No que é que isto diz respeito em relação ao leão? Deve ser, este deve estar um bocado. O que é que isto diz? Vamos entender esta analogia e este princípio em relação aos leões. É que o leão, na realidade, tem aquele rugido simplesmente como uma técnica para caçar. Ele não pode correr muito. Recordam-se do que eu disse ao princípio? Recordam-se? Eles não podem correr muito. Imaginem, nomeadamente, o que é que eles caçam. Como é que chamam aquelas das riscas? Zebras. Correm. Tu pões-te a ver um documentário do National Geographic, ficas maluco com a rapidez e os zigue-zagues. Os leões não conseguem virar rápido. Não conseguem. Eles... E pelo peso que têm e pelo peso de todos os músculos que têm, passado um bocado ficam cansados. Não têm a rapidez, não têm uma capacidade de ter um sprint muito rápido. Aquilo ali a uns metros e acabou. Aquilo acabou, começam os falfados. Então eles fazem aquele rugido. Há um grupo deles que vai pela frente. Imaginemos um cenário de um riacho e umas quantas de gazelas ou umas quantas de zebras a beberem. E há um grupo de 2 ou 3 leões machos, que são mais pesados que as fêmeas, menos ágeis, mais lanzudos, que chegam pela frente com o seu porte, assim, fazem... aquela animalada toda fica cheia de miúfa. E dizem: abre! Mas as fêmeas e o resto dos leões mais jovens e tal, já estão pelos flancos a rodear as zebras. E assim que elas arrancam, elas atacam-nas. Entendemos isto? Entendem isso? E exatamente é aquilo que está a acontecer exatamente aqui, nesta situação destes homens que iam caminho em Emaús, e é aquilo que acontece na vida de muitas pessoas. Esta história destes homens, que no princípio da história, vemos um grupo de homens que aqui está a ir direitos a Emaús, a fugir
de Jerusalém. Até que há aqui um momento-chave em que diz a palavra de Deus, no verso 30 e 31, depois de que Jesus começa a falar com eles, a abrir-lhes as Escrituras, a falar aquilo tudo, e depois, quando já no verso 30 diz, estando à mesa com eles, deu graças e partiu o pão, diz a palavra do Senhor, os seus olhos foram abertos. Recordam-se disto? Todos vocês conhecem esta história muito bem. A partir daquele momento, a história toda muda. Porque deixaram de estar em pânico, deixaram de estar inseguros e com medo, e passaram a estar cheios de coragem e começaram a correr para aquilo que era mais sagrado. Agora, tudo mudou. A partir daquele momento, em vez de irem direito a Emaús, disseram a Jesus, bom, fica aqui connosco, e no outro dia, para onde é que eles vão? De volta aonde? De onde nunca tinham que ter saído. Estamos aqui? Porque estavam a fugir do rugido em vez de ir para o rugido. Estamos? Há muitos rugidos que nos assustam. É só simplesmente a figure of speech. Uma analogia. Há muitas coisas que nos assustam. Mas irmão, a palavra diz, Deus diz, onde há medo não há amor, e o amor aperfeiçoa. Claro que sim. Mas na realidade, no nosso caminhar com o Senhor, há muitas coisas que nos assustam. E depois começamos a disfarçá-lo e vimos com aquelas conversas evangelásticas. Não, irmão, mas você sabe que tal, e esta situação, e a outra. Aquela manteiga religiosa para barrar. Mas diz que o justo pela sua fé viverá. Ok? E eu não vou ter tempo para ir nesta direção toda, porque não quero demorar muito tempo, mas se nós formos de novo a 1 Pedro 6,7, vemos que a fé, quando nós nos encontramos em provação, e é uma coisa que eu gostaria depois, noutra altura, ir profundizar este tema, teologicamente, Deus não está interessado em provar-te a ti nem a mim. Estamos aqui? Deus prova a nossa fé. Porque a fé provada é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Estamos aqui? Ok? O que é provado é a nossa fé em Cristo. Estamos aqui? Irmãos, então os olhos deles foram abertos. E o que nós temos que aprender é, em vez de fugir dos rugidos que nos infundem desalento, confusão, decepção, medo, não, é enfrentar o rugido. A palavra de Deus ensina-nos em Hebreu que não percamos, pois, a nossa confiança nele, pois ela tem um grande galardão. Hebreus 10, verso 35. Irmãos, estamos aqui? Então tudo pode mudar, e tudo mudou aqui. Eles deixaram de estar em pânico, porque eles estavam em pânico, eles iam a correr. E há muita gente em pânico. Há muita gente em pânico a fugir de fazer a vontade de Deus, a fugir de entregar as suas vidas em sacrifício vivo, santo e racional, que é aquilo que é agradável a Deus. Porque têm medo de cumprir o decreto de Deus. E então, no outro dia, a partir daquele momento, eles passaram a estar cheios de coragem e começaram a correr para aquilo que lhes era mais sagrado. Podemos voltar e afirmar, em relação a esta série, que passaram a ver as coisas através da perspectiva dos olhos de Cristo, através da perspectiva dos olhos de leão. Começaram a ver as coisas através da lente apropriada, porque bastou um momento com Jesus, bastou um momento de entender que era Jesus que estava com eles. E agora podem voltar para Jerusalém e de forma rápida, quando antes aquilo que eles queriam fazer era sair de Jerusalém. Porque em Jerusalém provavelmente iriam correr o perigo de ser presos,
Porque sabemos perfeitamente que após a crucifixão de Jesus Cristo em Jerusalém, começaram a perseguir todos aqueles que andaram com ele, todos aqueles que se juntavam nas reuniões com Jesus e com todos os seus discípulos e apóstolos. Amém? Mas também há aqui outra coisa que está, de certa maneira, implícita. Muitas das vezes nós temos a tendência de emocionalmente fugir de tudo aquilo que nos infligiu algum tipo de dor. Estamos aqui, irmãos, só mais uns minutinhos. Quando nós temos coisas que nos infligiram dor, algum tipo de dor emocional, não é física, qual falo, alguma experiência, quer a nível relacional, quer a qualquer outro nível, nós temos tendência a fugir dessas recordações. Eles viram, estes homens viram, presenciaram toda a peregrinação da via dolorosa de Jesus Cristo. Os açoites, o apedrejamento, o ir até ao Golgota. E isso também é o ser, ok, vamos deixar Jerusalém. Isto somente traz más recordações. E isto é o intuito da nossa vida. Normalmente nós não gostamos de enfrentar situações que para nós foram emocionalmente dolorosas. Mas isso não nos leva a nenhuma saída. Estamos aqui, irmãos? Era necessário que eles permanecessem em Jerusalém. Tudo aquilo que nos assusta é necessário que o enfrentemos. Estamos aqui. Porque senão, continuamente vamos andar sempre nos mesmos círculos. Mais tarde ou mais cedo vamos ter que encarar essa situação. É necessário que ultrapassemos essa barreira. Eles estavam abatidos, tal como escreve o versículo, verso 17. Eles discutiam enquanto caminhavam, estavam entristecidos. Eles chegaram ao cúmulo. Muitas vezes as pessoas chegam ao cúmulo, tal como eles. Bom, afinal, Jesus não é bem assim. Ele não é tudo aquilo. Bom, isto tem sido experiências gloriosas, provavelmente, mas não é bem assim. Ele provavelmente, como eles disseram, foi só um profeta, poderoso em palavras diante de Deus e todo o povo. Um profeta. Mas afinal ele não era o Messias, ele não era o libertador. Vejamos que estes homens caminharam com Jesus, mas eles disseram que para eles, vejamos aquilo que diz o verso 21, ora, nós esperávamos que ele fosse quem iria redimir a Israel. Significa, no coração deles, e muitas vezes isso passa no coração das pessoas, bom, eu esperava que esta situação fosse solucionada, mas não foi. Ele esperava que ele houvesse de sarar-me, eu esperava que ele me houvesse de solucionar. Então, para eles estavam terminadas as coisas. Isto terminou. Noutras palavras, a perspectiva de futuro daqueles homens não ia ser aquilo que eles estavam à espera. E há muitas pessoas que as suas perspectivas de futuro, segundo aquilo que eles experimentam, não vai ser aquilo que eles esperavam no dia de ontem. Porque o rugir do leão das circunstâncias, de tudo aquilo que os rodeia, assustou-os, abrumou-os. E disseram, uau, isto afinal não é. Sim, as palavras de Deus são, sim, Deus é consolador, sim, Deus é isto, sim, na palavra. Mas afinal, não é aquilo que eu estava à espera. Afinal, o resultado, o outcome, não foi sim, ele é um bom treinador, sim, ele é um encorajador, sim, ele está... Mas, no entanto, o resultado não é este. E eu creio que todos aqui nesta manhã, ou grande parte de nós, que já vivemos alguns tempos, principalmente aqueles que já vivemos algum tempo no caminho do Senhor, podemos atestiguar que já experimentámos momentos como este. Experimentámos decepções, provações, e haverá, ou houve, ou haverá situações nas quais estaremos tentados a ter uma perspectiva muito abatida, muito negra do futuro. Mas o que nós necessitamos entender é que estes dois homens viveram e estavam a falar
acerca e em relação a Jesus. Nós não caminhamos fisicamente com Jesus. Não presenciamos fisicamente a dor de Jesus. E aquilo que temos que entender é que temos a tendência de, a qualquer momento, falarmos acerca do futuro, falarmos acerca de como é que os nossos sonhos teriam que ser, como se eles já tivessem terminado. Como se os nossos melhores dias de vida já tivessem acontecido. Tendencialmente, creio que culturalmente temos a tendência a ser fatalistas. A palavra de Deus ensina que o melhor está sempre por vir. Mesmo que inclua que dentro desse melhor haverá muitas situações que não são aquelas que estão dentro do nosso espectro que possamos considerar como agradável. Então eu creio que é demasiado prematuro para podermos considerar que vivemos os melhores dias. É demasiado prematuro porque Jesus esteve sempre, conforme ele disse àqueles dois homens, abrindo-lhe as Escrituras. Vamos a ver, os profetas, Moisés, todas as Escrituras falam acerca de mim. Basicamente era o que Jesus lhe estava a dizer. Eu estive convosco, eu estou convosco, que eles ainda não tinham enxergado, até que o seu coração começou a ficar-lhes quente. E até que depois Jesus Cristo parte o pão e aí eles viram, uau! Então, afinal é Jesus que está aqui conosco. Então, afinal, tudo mudou. Ele tem, sempre terá, sempre teve a última palavra. Ele é que diz quando está terminado, mesmo quando as coisas já estão terminadas. Ele diz, ainda não é bem assim. Ainda há algo. Porquê? Porque Ele tem a chave da eternidade. Amém? Amém? E aquilo nós vamos, este ano, celebrar, acho que é o segundo ano que celebramos o Congresso durante a Semana Santa. E na Semana Santa é um ícone da ressurreição de Jesus Cristo. Todos os meses celebramos a Santa Ceia. Iconicamente, leva-nos de volta à imagem da ressurreição. A ressurreição é a prova disto. E aqueles homens estão a ponto de ter uma experiência transcendente. E é a prova que nenhum de nós podemos dizer, bom, isto afinal já não tem solução. Afinal, parece que a minha percepção do futuro, as coisas não vão ser assim. Porque basta um só respiro, basta um fogo de Jesus, basta uma só palavra. A única coisa que Jesus tem que fazer é abrir-nos os olhos para que nós possamos ver o potencial daquilo que Ele tem determinado para as nossas vidas. Aquilo que nós não podemos, grande parte das vezes, é entender aquilo que Ele já tem determinado. Podemos muitas vezes cristamente dizer, não, é que o Senhor tem planos de bem, planos de paz, planos de prosperidade. Não é que Deus tem um propósito para ti. Podemos dizê-lo isso verbalmente, mas entender o potencial daquilo que Deus tem declarado para a vida de cada um de nós é algo grandioso. Mas temos muitas das vezes a tendência a declarar uma situação como terminada. Isto já não tem solução. Eu nesta área já não vou mais para além. E queremos considerá-la a partir de uma perspectiva muito renal, isto está completamente terminado. Mas na perspectiva dele, entendamos uma coisa. Ele tem toda a eternidade para levar a cabo a sua obra. Amém? Ele tem toda a eternidade para levar a cabo a sua obra em ti e em mim. Às vezes nós pensamos que as coisas não são cumpridas porque vemos-as nas nossas perspectivas terrenais. Vemos-as durante os anos de vida que levamos, por exemplo, 40, 50, 70, 80, até mesmo 100. Mas agora entendamos uma coisa. Quando nós comparamos o tempo de vida ou vivido com a eternidade, o que é isso? Não é nada. Então aquilo que nós podemos declarar como cumprido ou não cumprido num cronos temporal de vida,
não é nada comparado com aquilo que Ele pode declarar cumprido na eternidade. Como é que termina esta história destes homens? Volta a Jerusalém. Eles veem em Jesus e depois começam a fazer coisas aparentemente impossíveis à humanidade. Porque tudo é possível para aquele que crê. No versículo 29, reparam que eles já dizem: Jesus, não continues a tua jornada, fica connosco aqui. Porque ali há outro sentimento tremendo. Estes homens tinham andado 11 quilómetros em escuridão. E há pessoas que caminham quilómetros e quilómetros, dias e dias, anos da sua vida, em escuridão. E no momento em que eles viram Jesus, no momento em que eles viram a luz, no momento em que eles... tudo mudou, em momento em que eles deixaram de fugir das ameaças dos rugidos, decidiram: bom, isto agora, não, afinal, os rugidos, não há medo nenhum nos rugidos do leão. Afinal, isto é simplesmente uma estratégia de intimidação. Não permitas... Há uma coisa muito simples, que é quando nós temos medo de qualquer coisa, esse medo em nós tem que fazer uma coisa: tem que operar o reverso. O medo tem que ser uma ferramenta em nós, porque o medo é algo que vem do inimigo. O medo vem para abafar o amor, vem para abafar a confiança nas promessas daquele que nos trasladou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se nós temos confiança no Deus que nos salvou, não devemos viver intimidados ou assustados ou abrumados por nada. O medo tem que nos levar a operar o reverso na nossa vida. Significa, se eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho que me dirigir para essa coisa, não na minha valência, mas na fortaleza daquele que está em mim, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Então eu, nessa confiança, tenho que enfrentar cada coisa que me assusta, cada rugido. Eles no versículo 29 disseram a Jesus: por favor, fica conosco. Não vais mais para além. Porque eles tinham o sentido. Porque caminhar à noite não havia iluminação. Estamos aqui. Nós hoje em dia já temos algumas ruas iluminadas, algumas estradas iluminadas. E quando tu caminhas à noite, naquela altura, o que é que te acontecia? Corrias o perigo de ser atacado por algum animal. Corrias o perigo de chegares a uma ravina e caíres. Mas era Jesus. Jesus tinha visão noturna, é o leão de Judá. Claro que sim. Mas eles também queriam estar com Jesus. Estamos aqui. Eles estavam a trazer o sentimento que eles tinham de ter estado em trevas e dizer: não vais porque as trevas não são boas. Estamos aqui, irmãos? Estamos. Trasladando para... Eles tinham o mesmo sentimento que aquele homem, o endemoniado gadareno. Lembram-se daquele homem endemoniado gadareno que foi liberto? Golpeava o seu corpo, ia contra as rochas, todo ferido. E quando ele sentiu o calor de Jesus, que o sanou, que o libertou, porque ele era rejeitado, ninguém o queria, toda a gente tinha medo dele. Na realidade, ele é que tinha medo de tudo. As coisas estavam ao contrário. E em Lucas 8, 38 e 39 diz: pedia-lhe, porém, um homem de quem haviam sido os demónios, que o deixasse estar com ele. Deixa-me ficar contigo. Fica aqui só esta noite, fica comigo. Já me abriste os olhos, fica comigo. Mas Jesus despediu-o, dizendo-lhe: volta para a tua casa. Volta de novo a Jerusalém. Vai e cumpre o meu chamado. Vai, não tenhas medo. Tudo isto não se trata de estar comodamente. Tudo isto não se trata simplesmente de uma época de tratar de certas e determinadas áreas da tua vida. Já foi adressado, eu estou contigo, eu estive sempre contigo. Repara, eu estive sempre contigo. Cada vez que te abria as Escrituras falavam de mim. Eu estive convosco, eu estarei convosco. Mas não deixes que os rugidos que andam à tua volta te intimidem. Não. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele manda a vida. Diz a palavra do Senhor. Claro que sim. É bom que tu queiras estar comigo, mas a questão é que eu estou contigo. Agora tu vai
e conta tudo o que Deus te fez. E ele se retirou e foi obediente. Grande parte dos cristãos não fazem. Não cumprem o decreto. Porque nem todo aquilo que diz Senhor, Senhor, mas sim todo aquele que faz a vontade daquele que me enviou. Mateus 28, 18. E depois, aonde? A todas as nações. Fazer o quê? Crentes. Crentes, muitos crentes. Discípulos. Bautizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a observar. Observar é obedecer. A viver. Todas aquelas coisas que eu vos tenho mandado. É a tradução correta. Mandado. Decretado. Estamos aqui, irmãos? Vai. E ele foi, diz a palavra do Senhor, no verso 39, capítulo 8 de Lucas, e retirou-se tal como aqueles dois homens que, em vez de fugir já do rugido, dirigiram-se ao rugido. Porque, em vez de serem já uns cristãos medrosos, batiam as palmas e diziam Aleluia, Aleluia. Deixaram de ir ao culto, porque eles provavelmente iam a algum culto em Emaús. Iam fazer alguma célula em Emaús para falar acerca das grandes coisas que tinham vivido. Daquele profeta que eles consideraram um profeta, que depois pensavam que era libertador, mas não era, afinal não era um libertador, e iam contar todas aquelas coisas que viram. Amém? Como grande parte contamos coisas para a frente e para trás. Mas a questão não é contar coisas para a frente e para trás. A questão é contar as boas novas do Evangelho. Contar aquilo que Jesus Cristo fez, faz e continuará a fazer pela eternidade. Mesmo que não os possamos explicar ou entender, Ele continua a fazer. Amém? Então, em vez de fugir do rugido do leão, não é só ver como o leão. Amém? Definitivamente não atacar como o leão. Ok? Porque não precisamos de atacar. Temos que viver confiados. Mas sim fazer aquilo, terminando, Provérbios 28:1. Ser corajosos como o leão. Porque entendamos uma coisa, se nós fôssemos ver aqui biblicamente, o medo tem que operar o reverso na nossa vida. Tu imagina-te a Esther. Esther esteve ali e tal, vai, não vai? Foi! Foi ou não foi? Mas aquilo estava-lhe a operar algum tipo de medo. Ela enfrentou ou não enfrentou o rugido? Enfrentou ou não enfrentou o rugido da Vasti? Que dominava, que te influenciava. E Esther foi ou não foi? Foi ou não foi livramento? Mardoqueu foi ou não foi intimidado? E qual é que foi a postura de Mardoqueu? Confiado. David enfrentou ou não enfrentou a Golias? Enfrentou ou não enfrentou o urso e o leão? A vitória vem de enfrentar o medo, não de fugir dos medos. Amém? Fugir não nos leva a nenhum lado. Façamos aquilo que façamos, temos que entender uma coisa, que Deus sempre nos vai chamar e vai permitir que estejamos colocados no nosso chamado, em sítio no qual vamos estar assombrados, muitas das vezes vamos sentir-nos atemorizados, para que possamos nele confiar e enfrentar aquilo que não nos desafia a nós, mas desafia aquilo que está dentro de nós. Amém? Golias não estava a desafiar a David, estava a desafiar qualquer um. Os filisteus desafiavam alguém que representasse a Jeová. Amém? Não és tu quem és desafiado. Não és tu quem és provado. É a fé que está em ti. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Não é uma questão de ficar, mas é uma questão de anunciar.
Não, fica aqui comigo, Senhor. O Senhor diz, não, vai porque eu vou contigo. Não é uma questão que eu fique contigo. Eu vou contigo. Agora tu vai e anuncia. Vai e confia. Não percas, pois, a tua confiança, que ela tem grande galardão. O rugido que tem que existir na nossa vida é o rugido do leão, que é o rugido da persistência, é o rugido da consistência. Tal como diz a palavra de Deus em Provérbios 28:1, para terminar, o impio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos, aqueles que são justificados pela preciosa sangue de Jesus Cristo, são corajosos como o leão. São corajosos como o leão. Uma das características do leão é que o leão, quando é atacado, ele resiste. E a palavra de Deus diz, resistid, pois, firmes ao diabo, e ele se afastará de vós. Põe-te de pé aí onde tu estás. E vamos orar ao Senhor. Provavelmente, fecha os teus olhos, provavelmente nenhum de nós gosta de assumir que tem medos. Provavelmente nenhum de nós gosta de assumir que se sente assombrado ou atemorizado por certas e determinadas áreas das suas vidas. Mas fecha os teus olhos aí onde estás. Mas todos nós, em alguma área, ou em diversas, ou em momentos, tal como estes homens, nos encontramos decepcionados, assombrados, assustados. E muitas das vezes esse medo foi ganhando vantagem no nosso coração. É momento de enfrentar o medo, é momento de enfrentar o rugido com absoluta confiança que temos uma preciosa vitória em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não temos de que fugir, não temos nenhuma dívida a pagar, porque Ele pagou tudo na cruz do Calvário. Assim que nesta manhã eu quero convidar-te a que tu, aí onde estás, se não aceitaste a Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador, que o possas fazer. Porque Ele pagou todas as dívidas por ti na cruz do Calvário. Ele pagou o preço de todos os teus pecados. Não tens de quê, nem para quê, nem para onde fugir. É a hora e é momento de que possas voltar, o teu coração, os teus olhos possam ser limpos e abertos e possas entregar a tua vida a Jesus Cristo, o autor e consumador da tua vida e da tua fé. Se ainda não a tens, ou se ainda não a conheces, Ele te vai revelar. E se nesta manhã tu sentes algum tipo de frustração, medo, decepção, tristeza, esta manhã, agora, é um momento que tu possas levantar os teus braços ao céu e nesta manhã possamos louvar a Deus e possamos orar para que Deus se manifeste. Pai, hoje no nome de Jesus Cristo, Tu és aquele que somente podes fazer aquilo que Tu podes fazer, que é libertar aquele que está oprimido, Senhor. Senhor, aquele que está decepcionado, entristecido e abatido, Senhor, é Tu aquele que podes levantar, Pai. Senhor, e aquele, meu Deus, que se encontra em trevas, meu Deus, que se encontra, meu Deus, cativo com a sua mente, Senhor, cujo inimigo, Senhor, o tem, baixa as suas garras e as suas mãos. Eu peço-te no nome de Jesus Cristo, que é o Teu Espírito Santo, aquele que pode operar, trazer o livramento, Senhor, pode trazer a salvação. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, confessamos o Teu sangue que é precioso, Senhor, quebrou toda a maldição, Pai. Tu na cruz do Calvário, Senhor, proclamaste, consumado está feito, Senhor. Tu pagaste todas as nossas dívidas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Todo o edital das nossas culpas foram borradas. Tu inauguraste um caminho novo, um caminho santo, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, possam aqui, Senhor, levantar-se homens e mulheres, meu Deus, com o entendimento, meu Deus, Senhor, de que não há de que temer, Senhor. Em Ti podemos estar confiados, Pai. Em Ti podemos pôr todo o nosso ser, toda a nossa confiança. Tu és não somente o autor e o consumador, Tu nos acompanhas. A Tua palavra, Senhor, é iluminar aos nossos pés. Tu és a nossa lâmpada, Senhor. Tu és aquele que nos auxilias através do Teu Espírito Santo. Assim que nesta manhã, Pai, no nome de Jesus Cristo, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu trazes salvação, Tu trazes
libertação, Senhor. Tu estás connosco, meu Deus, Senhor, e Tu vais connosco, Pai. Assim que no nome de Jesus Cristo Te agradecemos por cada momento, Senhor, Te agradecemos pelas provações, Te agradecemos pelas decepções, Senhor, Te agradecemos pelas tentações, porque Tu não permites que sejamos tentados ou provados mais daquilo que possamos suportar, e Tu provês sempre saída, provês palavra, provês consolação, provês libertação, provês salvação, Senhor, com cada situação na qual Tu estás e Te manifestas. Por isso, nesta manhã, Senhor, queremos louvar o Teu nome, queremos glorificar-Te, Senhor, e elevar o Teu nome, que é sobre o Teu todo o nome, que é o nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Recebe Tu toda a honra, toda a glória para todo sempre. Amém e amém.